Para muitos, o livro do Apocalipse é o mais difícil de entender em toda a Bíblia. Ele está repleto de símbolos, visões, números misteriosos e criaturas que parecem de outro mundo. Mas tudo isso tem um propósito. Neste vídeo, você entenderá cada parte do Apocalipse, incluindo o significado dos selos, das trombetas, das taças, figuras como a besta, o dragão, as duas testemunhas e o papel de Jesus em toda a revelação. Você verá que por trás da linguagem simbólica reside uma mensagem clara, poderosa e esperançosa, não apenas sobre o fim, mas também sobre a vitória final de Deus e o destino da humanidade. Para começar essa jornada, precisamos voltar ao início. O livro do Apocalipse foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. No final da vida, ele foi exilado para a ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa, usada como prisão política pelo Império Romano. Ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sozinho, isolado, idoso e perseguido, João recebeu a visita mais extraordinária de sua vida. Um dia, enquanto orava, ouviu uma voz forte, como de trombeta, dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Quando João se vira para ver quem está falando, ele tem uma visão impressionante. Ele vê Jesus glorificado. Não como o homem simples que caminhava pelas ruas da Galileia, mas como o Senhor ressuscitado, exaltado e cheio de glória. Seus olhos são como fogo, sua voz como o som de muitas águas. Suas vestes são brancas como a luz, e em suas mãos há 7 estrelas. Em sua boca ele segura uma espada afiada. Ele é o Cristo glorioso que venceu a morte e reina para sempre. João cai como morto a seus pés. Mas Jesus o toca e diz: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Escreva o que você está prestes a ver." A partir daí, João recebe uma série de visões e mensagens que formam o conteúdo do livro do Apocalipse. Não é um livro qualquer, é uma revelação. E essa palavra é importante. Revelação vem do grego apocalipsis, que significa revelar, levantar o véu, mostrar o que está oculto. Em outras palavras, o propósito do Apocalipse não é ocultar, mas revelar. Revelar Jesus em sua glória, revelar o plano de Deus para a história, revelar o que acontecerá nos últimos dias e mostrar que, por mais caótico que tudo possa parecer, o Cordeiro está no trono e, no fim, triunfará. Antes de revelar os eventos finais, Jesus envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Cada carta representa uma realidade espiritual diferente. Alguns perseveraram mesmo sob perseguição. Outros foram mornos, corruptos ou complacentes. Em cada carta, Cristo elogia, corrige e faz promessas eternas. Mas essas cartas não são meros relatos do passado. São espelhos para a igreja de todos os tempos. Uma preparação espiritual, porque algo muito maior estava prestes a ser revelado. João, então, vê uma porta aberta no céu. Ele é arrebatado pelo Espírito e levado diante do trono de Deus. Ali, ele não vê caos nem confusão. Ele vê ordem. Um trono no centro de tudo, cercado por trovões, relâmpagos e um arco-íris radiante. Ao redor dele, 24 anciãos colocam suas coroas, e 4 seres viventes, com as faces simbólicas de um leão, um boi, um homem e uma águia, exclamam sem cessar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." No centro de toda essa glória está um livro, um pergaminho selado com 7 selos, e uma pergunta ecoa por todo o céu: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? João começa a chorar. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é considerado digno. Então um dos anciãos disse: "Não chore, veja, o leão da tribo de Judá venceu, ele venceu e abriu o livro." João olhou, mas não viu um leão.
viu um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas vivo. O cordeiro aproximou-se do trono e tomou o livro da mão direita de Deus. Naquele instante, o céu irrompeu em adoração. Milhões de anjos proclamam: digno é o cordeiro que foi imolado de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Pois somente ele é digno. Somente ele pode desvendar os segredos da história. Somente ele tem o poder de revelar o fim e conduzir o mundo à vitória final. O cordeiro segura o pergaminho em suas mãos. Ele começa a romper, um a um, os 7 selos que guardam os segredos do destino da terra. Assim que o primeiro selo é aberto, o primeiro cavaleiro aparece. Montado em um cavalo branco, ele carrega um arco e recebe uma coroa. Muitos o confundem com Cristo, mas este cavaleiro representa a conquista, a dominação e a sede de poder disfarçada de paz. Ele é o início de uma sequência que revela a verdadeira face da humanidade sem Deus. O segundo selo é rompido e o segundo cavaleiro aparece. Ele monta um cavalo vermelho sangue. Ele recebe o poder de tirar a paz da terra e, com uma grande espada, traz guerra, violência e conflito entre povos, nações e irmãos. O terceiro selo é aberto e um cavalo preto aparece. O cavaleiro segura uma balança. Isso representa escassez, fome e desequilíbrio econômico. Os preços dos alimentos estão inflacionados. A injustiça reina, enquanto o vinho e o azeite, símbolos de luxo, permanecem intocados. Pobreza para muitos, abundância para poucos. O quarto selo revela o cavalo pálido e esverdeado, como um cadáver. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. A eles é dada a autoridade para matar 1/4 da população mundial por meio de guerras, fome, pestes e feras selvagens. Cada cavaleiro representa forças já atuantes no mundo, mas que se intensificarão nos últimos tempos. Eles não agem por conta própria. São libertados com a permissão de Deus como julgamento sobre a humanidade rebelde. Ao abrir o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas dos mártires, aqueles que foram mortos pela palavra de Deus. Eles clamam por justiça, perguntam até quando e recebem vestes brancas, consolados com a promessa de que o tempo do julgamento está próximo. O sexto selo é aberto e agora a cena se torna cósmica. Ocorre um grande terremoto. O sol escurece, a lua fica vermelha como sangue e as estrelas caem do céu como figos verdes tremendo. O céu se enrola como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos e os poderosos correm para se esconder, dizendo: caiam sobre nós montes, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois o grande dia do julgamento está chegando, e quem poderá subsistir? Mas antes que o sétimo selo seja aberto, algo acontece. Deus ordena uma pausa. Antes que o sétimo selo seja aberto e novos julgamentos comecem, João vê uma pausa, um momento de trégua. Antes que os ventos da destruição soprem sobre a terra, Deus ordena que seus servos sejam marcados. 4 anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, prontos para desencadear os ventos, símbolos de julgamento. Mas outro anjo surge do Oriente com um selo na mão e clama: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Então, João ouve o número dos que foram selados: 144 mil. Milhares de pessoas de todas as tribos de Israel. Elas são apresentadas como servos fiéis, marcados com o selo de Deus, protegidos em meio ao caos. Mas, imediatamente depois, João vê algo ainda maior. Uma vasta multidão incontável. Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estão de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidas de branco e segurando ramos de palmeira. Eles clamam em alta voz:
A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles permanecem diante do trono dia e noite, e terão fome e sede, e não mais sofrerão dores. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Este é o contraste apresentado em Apocalipse. Enquanto o mundo mergulha no caos, Deus protege um povo. Enquanto a terra geme, o céu se enche de louvor. Enquanto muitos rejeitam, milhões se rendem. E então, o 7º selo é aberto. Há um silêncio nos céus por cerca de meia hora. É um silêncio profundo e sagrado. Todo o universo permanece imóvel. Antes do que está prestes a acontecer, as trombetas estão prestes a soar. O silêncio termina. 7 anjos aparecem diante de Deus, cada um com uma trombeta na mão. Outro anjo se aproxima do altar celestial com um incensário de ouro. Ele recebe incenso em abundância para oferecer junto com as orações dos santos. Orações se elevam como incenso diante do trono. Então o anjo enche o incensário com o fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões, terremotos. É o início de uma nova fase de julgamento. As trombetas começam a soar. A primeira trombeta atinge a natureza. Granizo e fogo se misturam com sangue cai sobre a terra. 1/3 das árvores e da relva verde são queimadas. A segunda trombeta soa e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se transforma em sangue. Seres vivos morrem e navios são destruídos. A terceira trombeta traz uma estrela flamejante chamada absinto, que cai sobre os rios e nascentes. As águas se tornam amargas e muitos morrem por bebê-las. Com a quarta trombeta, a escuridão cai sobre os céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas são afetados. A luz diminui, o dia e a noite escurecem, mas antes da quinta trombeta, um aviso ressoa nos céus. João vê uma águia voando alto e clamando: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, pois os próximos toques trarão algo ainda mais terrível. A quinta trombeta é o primeiro ai. Uma estrela cadente recebe a chave do poço do abismo. Dela sobe fumaça escura, e com ela criaturas que João descreve como gafanhotos, semelhantes a cavalos preparados para a batalha. Eles não atacam plantas, mas sim pessoas que não têm o selo de Deus. Sua picada é como a de um escorpião. O sofrimento dura 5 meses. As pessoas ansiarão pela morte, mas a morte lhes escapará. Essas criaturas têm um rei sobre elas, o anjo do abismo chamado Abaddon, em hebraico, e Apolo em grego, o destruidor. A sexta trombeta soa, e 4 anjos são soltos no grande rio Eufrates. Eles estavam presos, aguardando uma hora, dia, mês e ano específicos. Esses anjos, agentes do julgamento, são libertados para preparar o caminho para um exército gigantesco. 200 milhões de cavaleiros. As visões que João descreve são impressionantes. Cavalos com cabeças de leão, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. As cores, vermelho, azul e amarelo, assemelham-se a chamas. Essas imagens levaram muitos estudiosos a especular. Seriam tanques, bombas incendiárias, armas químicas ou até mesmo explosões nucleares, transformando rios em veneno, queimando florestas, escurecendo o céu e causando morte em massa. John, um homem do 1º século, tenta descrever o que os eventos de nossa época poderiam ser, usando a linguagem que conhecia. E o que ele vê não é apenas destruição física, mas também endurecimento espiritual. Mesmo após tantas provações, os sobreviventes não se arrependem. Permanecem entregues à idolatria, às drogas, à imoralidade, ao assassinato e à mentira. A humanidade continua a se rebelar, mesmo à beira do abismo. Então João viu um anjo poderoso descendo do céu, rodeado de nuvens.
com o rosto semelhante ao sol e as pernas como colunas de fogo. Na mão, ele segurava um rolo aberto. Ele clamou com voz de trovão, e 7 trovões responderam, mas foi proibido a João escrever o que ouviu, porque nem tudo será revelado neste momento. O anjo entregou o pequeno rolo a João e lhe disse, coma-o. Ele come, e na sua boca tem gosto doce como mel, mas no seu estômago torna-se amargo, pois esta é a mensagem de Deus. Doce para os que creem, amarga para os que resistem. Estas trombetas são mais do que eventos futuros. São avisos, ecos do que já vemos hoje. O mundo está se tornando cada vez mais frágil. As águas estão se tornando venenosas, os céus estão escurecendo, a terra está tremendo, as tecnologias bélicas estão avançando e muitos vivem como se nada estivesse acontecendo. As trombetas anunciam, o tempo está se esgotando e o julgamento não pode ser ignorado. Agora tudo está sendo preparado para a última trombeta. Mas primeiro, 2 testemunhas proféticas aparecem e o conflito impacta diretamente a terra. João recebe novas instruções. Levante-se e meça o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Mas o átrio exterior permanece fora, reservado aos gentios. Eles pisotearão a cidade santa por 42 meses. Essa medida não é meramente simbólica, representa separação, proteção e julgamento. O templo é marcado porque algo importante acontecerá tanto dentro quanto fora de seus muros. 2 testemunhas aparecem. São profetas e por 1260 dias profetizam, vestidos de pano de saco. Eles têm autoridade para fechar os céus, fazer descer fogo de suas bocas, transformar as águas em sangue e ferir a terra com pragas. Ninguém pode tocá-los até que seu tempo se cumpra. Mas então, a besta que surge do abismo guerreia contra eles, os derrota e os mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém e o mundo inteiro observa. Povos, tribos, línguas e nações contemplam os 2 profetas mortos. O povo celebra, enviando presentes uns aos outros, como se a morte desses profetas fosse um alívio. Mas, após 3 dias e meio, o Espírito vivificante de Deus entra neles. Eles se levantam e um grande temor os domina. Uma voz do céu os chama. Subam! E diante dos olhos do mundo, eles ascendem em uma nuvem. Nesse exato momento, um grande terremoto atinge a cidade. 10.000 morrem. Os sobreviventes, pela primeira vez, glorificam o Deus do céu. Esta cena revela algo essencial. A palavra de Deus não será silenciada. Mesmo quando tudo parece perdido, ele ressuscita o testemunho. E sim, o mundo já vive em tempos em que há tentativas de silenciar profetas, de silenciar a verdade e de zombar da fé. Mas no fim, Deus sempre terá a palavra final. A 7ª trombeta soa, e vozes no céu declaram: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos prostram-se e adoram. O templo de Deus no céu se abre, e a arca da aliança aparece. Relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo enchem o ar. O tom do Apocalipse muda. A partir deste ponto, João perceberá os fundamentos espirituais dos eventos visíveis, pois a guerra vindoura começa no céu. João vê um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida, grita de dor durante o parto e anseia dar à luz. Pouco depois, apareceu outro sinal. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, e ele se pôs diante da mulher, pronto para devorar o seu filho assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho, um varão, que governará todas as nações com cetro de ferro.
Mas antes que o dragão pudesse tocá-lo, a criança foi arrebatada para Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde foi cuidada por 1260 dias. Então, uma batalha irrompeu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não foram vitoriosos. Foram expulsos do céu e lançados à terra. O dragão é identificado como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Agora ele está furioso, sabendo que seu tempo está se esgotando. No céu, uma voz forte declara: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi expulso. O dragão persegue a mulher, mas ela recebe asas para voar para o deserto. Ele tenta destruí-la, expelindo um rio de água de sua boca, mas a terra ajuda a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio. Furioso, o dragão volta sua atenção para os filhos restantes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Essa visão é simbólica, porém profunda. A mulher representa o povo de Deus, o filho varão, o Messias. O dragão, Satanás, sempre tentou frustrar o plano de salvação, mas falhou. Agora ele persegue aqueles que seguem a Cristo. E hoje essa perseguição continua não apenas com violência, mas também com engano, distrações, sedução e falsas doutrinas. A guerra espiritual que João viu no céu desceu à terra, e sua próxima visão revela quem neste mundo será o instrumento do dragão. João se depara com um novo cenário. Ele vê uma besta emergindo do mar. Uma besta terrível com 7 cabeças e 10 chifres. Em seus chifres há 10 coroas, e em suas cabeças nomes blasfemos. Ela se assemelha a um leopardo, mas tem pés como os de um urso e boca como a de um leão. O dragão, Satanás, lhe dá poder, um trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas se cura. O mundo se maravilha com a besta. As pessoas dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? É-lhe dado poder por 42 meses. Ela abre a boca para blasfemar contra Deus, seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. E é-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro o adorarão. Essa besta não é meramente um sistema político ou espiritual. Ela também representa um líder final que surgirá nos últimos dias com poder, carisma e uma aparência de paz. Mas por trás de suas palavras sedutoras esconde-se o espírito da mentira. Ele é conhecido como o Anticristo, o maior oponente de Cristo antes do glorioso retorno do Rei. João então vê uma segunda besta emergir, desta vez da terra. Ela tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Parece mansa, mas age como serva do diabo. É esta besta que promove a adoração da primeira besta. Ela realiza grandes sinais. Ele até faz descer fogo do céu diante dos homens. Com seus prodígios, engana os habitantes da terra. Ele faz uma imagem da primeira besta e lhe dá fôlego para que possa falar. E todos os que se recusarem a adorá-la serão mortos. Essa segunda besta é chamada de falso profeta. Ele não governa, mas influencia. Não comanda exércitos, mas manipula corações. Ele mistura religião com idolatria, fé com engano, e prepara o mundo para se curvar diante do anticristo. É o falso profeta quem impõe a marca. Ele exige que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem ela ninguém pode comprar nem vender, e nisso reside a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Esta parte do Apocalipse é uma das mais debatidas e temidas.
A besta, o falso profeta e a marca formam uma tríade satânica, uma falsa trindade que reina por um tempo, enganando multidões. E sim, em nossos dias já vemos as sementes de um mundo cada vez mais vigiado, controlado, digitalizado e intolerante à fé. Mas o livro do Apocalipse nos lembra: quem pertence ao Cordeiro jamais será envergonhado. Enquanto a terra permanece enganada, o céu prepara o juízo. Após as visões da besta e da marca, João vê outro sinal. Um anjo proclama em alta voz: caiu a grande Babilônia. Babilônia, no Apocalipse, representa um sistema mundial de corrupção, luxúria, idolatria e opressão. Ela é chamada de meretriz, sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas. Ela embriagou as nações com o vinho da sua prostituição. Comércio, sensualidade, poder e religião corrupta estão intrinsecamente ligados. Ela persegue os santos e se deleita com o sangue dos mártires. Mas agora sua queda é certa. Em apenas 1 hora, sua destruição chegará. Reis, mercadores e marinheiros choram por ela, não por arrependimento, mas porque perderam seus lucros. Um anjo pega uma pedra enorme e a atira ao mar, dizendo: com tal violência, Babilônia será destruída e jamais será encontrada. Então o céu se enche de louvor. Uma multidão se alegra. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois ele julgou a grande prostituta e vingou o sangue de seus servos. E então a cena muda. João viu o céu aberto e um cavalo branco apareceu. O que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitos diademas. Seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para guerrear em justiça. Seus exércitos o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações. Ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus, a besta e os reis da terra. E os seus exércitos se reúnem para guerrear contra o rei. Mas não há batalha. A besta é presa e o falso profeta também. Ambos são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Os outros são derrotados pela palavra que sai da boca do Cordeiro. E os céus se calam, pois agora o rei assumiu o seu trono na terra. A justiça foi estabelecida, o mal foi finalmente derrotado e o Cordeiro é glorificado diante de todos. Com a besta e o falso profeta derrotados, João testemunha outro evento crucial. Um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele aprisiona o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Durante esse tempo, ele é lançado no abismo e selado lá para que não possa mais enganar as nações. Então começa o que é chamado de milênio, 1000 anos de paz, justiça e o reinado de Cristo. João vê tronos, e aqueles que se assentam neles recebem autoridade para julgar. Aqueles que foram mortos por seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem receberam a sua marca, ressuscitam e reinam com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são os que participam dela. A segunda morte não tem poder sobre eles. Mas, ao final dos 1000 anos, Satanás é solto por um breve período. E mesmo após o reinado de Cristo, ele retorna para enganar as nações. Ele reúne os povos de Gog e Magog para a batalha. Eles cercam o acampamento dos santos, mas fogo desce do céu e os consome. Agora não há escapatória. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estão. Ele será atormentado dia e noite para todo o sempre. E então chega o fim. João vê um grande trono branco e aquele que está assentado nele.
A terra e os céus fogem da sua presença e não há lugar para eles. Todos, grandes e pequenos, estão diante do trono. Livros são abertos e outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados de acordo com as suas obras, conforme registradas nos livros. O mar, a morte e o Hades entregam os seus mortos, e aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, algo glorioso começa. João vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. A nova Jerusalém desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva para o seu marido. E uma forte voz diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem lágrimas. Aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas, e afirma com autoridade: Está consumado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A cidade é de ouro puro, transparente como vidro. Nela não há templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali não haverá noite, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e reinarão para todo o sempre. E João, depois de tudo o que vira, ouviu as últimas palavras do Cordeiro: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Quem tiver sede, venha. E que todos, se quiserem, recebam gratuitamente a água da vida. Sim, em breve estarei lá. E a voz da igreja e do Espírito ainda clama: Vem, Senhor Jesus.